Quando as pessoas ouvem comunicação não violenta, elas imaginam uma linguagem suave, sentimental e completamente fora do lugar numa reunião de trabalho. Errado! Marshall Rosenberg criou um método que é usado por mediadores de conflitos internacionais, por hospitais, por organizações humanitárias e por líderes de algumas das empresas mais exigentes do mundo. Não é porque é suave, porque é uma comunicação precisa. Comunicação não violenta não significa falar baixinho ou evitar um conflito. Significa comunicar com tanta clareza que o conflito desnecessário desaparece e o conflito necessário se resolve mais rápido. E hoje eu vou te mostrar como aplicar isso no seu trabalho sem parecer que você acabou de sair de uma sessão de terapia. Antes de falar o que é comunicação não violenta, eu preciso te mostrar o que é uma comunicação violenta, porque ela está em praticamente toda conversa difícil que não vai bem. Comunicação violenta não é gritar ou xingar, é qualquer forma de se comunicar que cria resistência, defesa ou ressentimento no outro. E ela aparece de forma muito sutil. O mais comum é o julgamento disfarçado de observação. Você sempre chega atrasado, você nunca entrega no prazo, você é desorganizado. Você acha que está descrevendo um comportamento, mas você está fazendo um julgamento de caráter. E quando as pessoas se sentem julgadas, elas não pensam em mudar, elas pensam em se defender. A segunda forma é a generalização. Sempre, nunca, toda vez. Essas palavras são praticamente garantia de que a outra pessoa vai discordar antes mesmo de ouvir o resto que você for falar. Porque sempre e nunca, raramente são verdadeiros. E o cérebro da pessoa vai imediatamente buscar a exceção para provar que você está exagerando. A terceira forma é o pedido disfarçado de exigência. Você precisa mudar isso. Você não pode continuar assim. É obrigação sua resolver. Exigência gera resistência, mesmo quando a pessoa concorda com o mérito do que foi dito. Porque ninguém gosta de ser mandado. Pedido gera colaboração. Rosenberg chama tudo isso de comunicação que aliena, porque ao invés de criar uma conexão e entendimento, ela cria distância e defesa. A boa notícia é que existe uma alternativa e ela tem 4 componentes super simples. Os 4 componentes da comunicação não violenta são observação, sentimento, necessidade e pedido. E eu vou passar cada um deles a partir de agora. O primeiro componente é a observação. Observação é descrever o fato concreto, o que aconteceu, sem interpretação, sem julgamento, sem generalização. Na comunicação violenta fica assim: você sempre chega atrasado nas reuniões. Na CNV, na última semana, você chegou depois do horário marcado em 3 das 5 reuniões que tivemos. Nota a diferença. A segunda versão, ela é verificável. A pessoa não pode negar. Foi isso que aconteceu. E a primeira é um julgamento que ela vai imediatamente contestar. A regra da observação é a seguinte: descreva como uma câmera de vídeo captaria, sem interpretação, o fato isolado. Segundo componente é o sentimento. Sentimento é como você se sente diante de um fato. E aqui existe uma armadilha importante. Existe uma diferença entre sentimentos reais e interpretações disfarçadas de sentimento. Eu me sinto desrespeitada. Não é um sentimento, é uma interpretação do comportamento do outro. Me sinto frustrada. É um sentimento. Me sinto ignorada, uma interpretação. Me sinto triste, é um sentimento. Por que isso importa? Quando você diz me sinto desrespeitada, a outra pessoa imediatamente defende. Eu não fiz isso com desrespeito. E a conversa já vai pro lado errado. Quando você diz me sinto frustrada, não tem o que se defender. É a sua experiência interna. E isso abre espaço para um diálogo. Terceiro componente, necessidade. Por trás de todo sentimento existe uma necessidade. Algo que você precisa e que não está sendo atendido. E nomear essa necessidade é o passo que a maioria das pessoas pula, porque é o mais vulnerável. Mas também é o mais poderoso. Porque quando você nomeia aquilo que você precisa, a outra pessoa pode de fato atender. Quando você só descreve ali o comportamento que incomoda, ela fica sem saber o que fazer
diferente. Um exemplo, eu preciso de pontualidade nas reuniões porque o meu tempo de concentração ele é limitado e cada interrupção ela me atrapalha muito. É muito mais útil do que você precisa parar de chegar atrasado. Quarto componente, pedido. Pedido é diferente de uma exigência. Pedido é uma solicitação específica, acionável e que respeita a autonomia do outro de simplesmente dizer não. A exigência. Você precisa chegar no horário daqui em diante. O pedido com comunicação não violenta. Você poderia me avisar com pelo menos 30 minutos de antecedência quando você não conseguir cumprir o horário combinado? O pedido é concreto. A pessoa sabe exatamente o que você está pedindo. E é um pedido, não é uma ordem. Isso muda completamente o tom da conversa. Vamos agora aplicar os 4 componentes em 3 situações reais de trabalho. Primeira situação, dar feedback para um liderado que entrega abaixo do esperado. No senso comum, o gestor diria assim: seu trabalho não está no nível esperado, você precisa melhorar. Com a comunicação não violenta. Nos últimos 2 relatórios que você encontrou, eu encontrei informações desatualizadas em sessões que precisam de dados em tempo real. Aqui é a observação. Fico preocupada, sentimento, porque preciso confiar que os dados que chegam para a liderança sejam precisos e sei que você é capaz disso. Uma necessidade. Você poderia me dizer o que está acontecendo e o que precisaria para garantir a atualização dos dados nas próximas entregas? Fechou com um pedido. Segunda situação, discordar de uma decisão do gestor. Versão comum. Acho que essa decisão não faz sentido, deveria ser diferente. Com a comunicação não violenta. Quando ouvi que vamos implementar o processo X, sem uma fase de testes, eu fiquei insegura. Aqui tem observação e sentimento. Porque nas últimas implementações que fizemos dessa forma, tivemos retrabalho significativo nas primeiras semanas. Necessidade. Eu preciso de segurança nesse processo. Você estaria aberto a conversarmos sobre um plano de teste melhor antes do rollout completo? Pedido. Terceira situação. Estabelecer um limite com um colega que interrompe o seu trabalho com frequência. Versão comum. Você fica me interrompendo e eu não consigo trabalhar. Na CNV, hoje você veio me chamar 4 vezes durante o período em que eu estava com a minha agenda bloqueada no calendário. Aqui é uma observação. Isso me deixa frustrada. Sentimento. Porque preciso desses blocos concentrados para poder entregar o que eu estou produzindo com qualidade. Necessidade. Você poderia verificar a minha agenda antes de vir me chamar? E se o horário estiver bloqueado, me manda uma mensagem para eu responder assim que eu estiver disponível? Aqui é um pedido. 3 situações, 4 componentes, resultados completamente diferentes do que a maioria das conversas difíceis produz. Observação, sentimento, necessidade e pedido. CNV não é linguagem de terapeuta, é linguagem de quem escolheu ser preciso ao invés de reativo. E como toda habilidade, vai parecer estranho nas primeiras vezes que você for aplicar. A tendência é cair de volta no você sempre, no você nunca. Isso é normal. O progresso não é perfeição, é consciência e consistência. Cada vez que você percebe que caiu num julgamento, é porque já está desenvolvendo esse músculo de prestar atenção naquilo que você está falando. A pergunta que pode te guiar em qualquer conversa difícil é a seguinte: o que eu observei? O que eu estou sentindo? O que eu preciso e o que eu estou pedindo? Quando você sabe responder essas 4 coisas antes de abrir a boca, a conversa difícil se torna apenas uma conversa honesta. Me conta aqui nos comentários qual das 3 situações que eu mostrei mais aparece aí no seu ambiente de trabalho. Eu tô curiosa para saber onde a maioria de vocês está travando e quais são as outras dificuldades que vocês podem vir a ter. No próximo vídeo eu vou trazer um tema muito bacana. Vou falar sobre isopraxismo e rapport, o que o seu corpo comunica antes de você abrir a boca. Se você gostou desse vídeo, deixa aquele like, já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho para você não perder nenhum vídeo. Eu te espero no próximo vídeo. Até lá!